à comunidade do Grupo Sheila, a nossa saudação. Queridos irmãos, irmãs, vamos dar prosseguimento à série intitulada Vida e Sexo, de autoria do Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, sob a coordenação do Grupo de Fraternidade Espírita Irmã Sheila de Belo Horizonte. Neste episódio, nós vamos abordar 2 capítulos da obra União Infeliz e Tédio no Lar. Vamos iniciar convidando o nosso irmão Otávio Pedersoli, que junto conosco participa desta série, para responder ao seguinte questionamento. Emmanuel afirma que, mesmo em uma união infeliz, não devemos perder a oportunidade de libertação. Explique este pensamento, por favor. Olá, Marcelo, queridos amigos e amigas. É uma alegria estarmos aqui juntos mais uma vez para estudar essa obra tão importante que é o livro Vida e Sexo. Emmanuel vai nos explicar, nesta questão que o Marcelo levanta, que muitos casamentos realmente perpassam por uniões dolorosas. E isso vai acontecer porque é colheita de vivências passadas e de relacionamentos desajustados que, de alguma maneira, teremos que reparar agora. Então, vamos ler um trechinho da resposta e comentar na sequência. Emmanuel vai dizer que é dolorosa, sem dúvida, uma união considerada menos feliz, porque quando a gente se casa, a gente espera felicidade, harmonia, paz, companheirismo, e muitas vezes os nossos casamentos não vão se revelar desta maneira. E claro que não existe obrigatoriedade para que alguém suporte a contragosto a truculência ou o peso de alguém. Ou seja, Emmanuel destaca aqui o nosso livre-arbítrio. Então, ninguém está obrigado a permanecer em uma determinada relação. Que haja, porém, continua o benfeitor, equilíbrio suficiente nos casais unidos pelo compromisso afetivo para que não percam a oportunidade de construir a verdadeira libertação. Então, aqui está a chave para a resposta que o Marcelo formulou. Ou seja, muito embora nem todo casamento na Terra sejam uniões felizes, podemos dizer que todos eles são sempre oportunidades. Mas como assim oportunidade de libertação? Continua Emmanuel. Indiscutivelmente, os débitos que abraçamos são anotados na contabilidade da vida. Todavia, antes que a vida os registre por fora, grava em nós mesmos, em toda a extensão, o montante e os característicos de nossas faltas. Ou seja, essas relações, que são dolorosas e infelizes, são a contabilidade da vida nos devolvendo a herança que nós próprios, em outras encarnações, quase sempre, fomos despachando para o futuro. E chegou a hora de tentarmos nos libertar dessas prisões que nós próprios fomos construindo ao longo das reencarnações. E aí Emmanuel termina dizendo o seguinte, fazendo a seguinte metáfora. A pedra que atiramos no próximo talvez não volte sobre nós em forma de pedra, mas permanece conosco na figura de sofrimento. E enquanto não se remove a causa da angústia, os efeitos dela perduram sempre, tanto quanto não se extingue a moléstia, em definitivo, se não a eliminamos na origem do mal. Isto é,
Aqui não tem jeitinho brasileiro, gambiarra, atalhos. Como vai nos lembrar Albino Teixeira, no capítulo 3 do livro Coragem, sofrer é muito diferente de fazer sofrer. E a dívida é uma carga dolorosa para quem a contrai. Ou seja, essas pedras que nós fomos atirando nos outros ao longo das existências, elas não necessariamente vão voltar para nós, literalmente, em forma de pedras, mas ficarão em maneira de sofrimento íntimo até que nós próprios conseguimos construir a libertação. Nesse sentido, Marcelo, Emmanuel afirma que recebemos no companheiro ou na companheira o reflexo de nós próprios. O que significa isso? É justamente a conclusão, né, daquilo que você acabou de explicar. Emmanuel observa que nas nossas ligações terrenas nós vamos encontrar grandes alegrias, mas também vamos ter que defrontar com duras provações. Por quê? Porque nós vamos receber, através do companheiro e da companheira, o reflexo de nós próprios, ou seja, aquilo que nós necessitamos para auxiliar a nossa evolução espiritual. Então, o nosso passado espiritual, conforme o Otávio estava explicando, ele vai implicar com muita intensidade na reencarnação seguinte. As nossas necessidades, o meio que nós vamos conviver, os recursos que nós vamos receber, as dificuldades pelas quais nós haveremos de ter que enfrentar, seja do nosso corpo físico ou com os recursos materiais, as pessoas com as quais teremos de conviver, a nossa família e também as pessoas que nós vamos nos unir nos laços afetivos. Então, se essas conjunções afetivas muitas vezes podem ser tomadas à conta de jardins perfumados pela sua beleza no momento do amor, do sentimento puro, do sentimento nobre, também é preciso que a gente perceba que uma existência física ela é um processo de evolução que ocorre no tempo. E o aluno, ele para aproveitar bem a escola, não basta ele ficar do lado de fora admirando o ornamento do prédio, do educandário. Ele não teria nenhum proveito se ele não adentrasse e se matriculasse para realizar os exercícios, aprender as lições. Então, igualmente, Emmanuel nos alerta que nenhum proveito recolheria o espírito no casamento se ele pretendesse se imobilizar no êxtase do noivado. Ou seja, se ele ficar apenas naquela fase boa, na fase das expectativas, das esperanças, em que tudo parece maravilhoso, vai haver aí uma evolução, um amadurecimento, que é sobre isso que nós vamos conversar hoje, inclusive, né, nesse vídeo aqui. Então, os princípios kármicos que o Otávio estava explicando, eles vão aos poucos se desembaraçando e vão surgindo situações expiatórias em momentos determinados de nosso percurso reencarnatório, de acordo com a programação para essa nossa existência. Então, essas dificuldades, esses obstáculos, as vicissitudes, tudo isso faz parte, na verdade, de uma programação divina. E é difícil, realmente, não vamos negar que a gente consiga perceber esse plano de Deus para fazer com que a gente aprenda, né, colhendo o fruto no tempo certo, principalmente nas nossas uniões, né, amorosas, conjugais. Otávio, agora a sua vez, comente, por favor, a frase: a mudança espera todas as criaturas nos caminhos do universo. É muito interessante esse ensinamento do benfeitor Emmanuel, porque nos lembramos daquele conselho que Maria
certa feita, trouxe para Chico, que é o tudo passa. Então, uma das leis divinas, nós sabemos que é a lei de progresso. Tudo está em movimento, tudo muda. Por isso que a humildade é a mãe das virtudes, porque se hoje estamos por cima, amanhã poderemos estar por baixo. Se hoje somos fortes, amanhã seremos fracos à procura de auxílio. Então, no tocante às relações afetivas, Emmanuel vai explicar o seguinte: um matrimônio pode ser precedido de doçura e esperança. Em regra, é isso que acontece, né? Porque senão a gente não casava, né? Então, quase sempre, na época do namoro e até do noivado, né? O Marcelo usou a metáfora do jardim. Aqui agora, Emmanuel está usando doçura, esperança, mas tudo muda. Então, diz Emmanuel, isso não impede que os dias subsequentes, em sua marcha incessante, tragam aos cônjuges os resultados das próprias criações que deixaram para trás. A mudança espera todas as criaturas nos caminhos do universo, a fim de que a renovação nos aprimore. Então, na terceira parte do Livro dos Espíritos, né, quando Allan Kardec vai estudar as leis morais, ele vai estudar a lei de progresso, a lei de conservação, a lei de destruição. Então, todas essas leis, ou partes da lei divina, né, de justiça, de amor e de caridade, nos mostram que na natureza está tudo sempre em mudança. As circunstâncias exteriores vão se alterando para o nosso próprio bem, dentro de uma dinâmica, né, do determinismo do amor. Então, Emmanuel vai exemplificar isso. Ele diz assim: a jovem suave que hoje nos fascina para a ligação afetiva, em muitos casos será talvez amanhã a mulher transformada, capaz de impor-nos dificuldades enormes para a consecução da felicidade. Então, que hoje é doçura, é afinidade, amanhã, com a atuação do tempo, né, desse grande professor de todos nós, que é o tempo, essas circunstâncias e esse relacionamento podem sofrer alterações tremendas. E aí, como é que fica? Se a nossa relação estava construída em cima de aparências, a casa não vai resistir ao vento forte, que sempre virá. Mas nesse tocante, Emmanuel vai acrescentar e nos orientar a não nos vitimizarmos. Porque ele diz assim: essa mulher transformada, capaz de impor-nos dificuldades, essa mesma jovem suave que ela foi no passado, em existências já transcorridas, muitas vezes elas são, essas mulheres ou homens, vítimas de nós próprios, os seus cônjuges, os seus companheiros. Quando lá atrás lhe infligimos os golpes da nossa própria deslealdade ou inconsequência, convertendo-a na mulher temperamental ou infiel, que nos cabe agora relevar e retificar. É interessante que hoje à tarde eu tive uma reunião profissional, mas antes de começar a pessoa falou assim: ó, você até me desculpe, eu estou muito chateada aqui, vou te contar, né, em caráter confidencial, porque eu acabei de separar do meu esposo, porque ele me traiu com a colega de trabalho dele, e aí me contou lá alguns detalhes que não vêm ao caso aqui para o nosso estudo. E até uma das coisas que eu falei para ela foi essa frase que eu estava lembrando de Albino Teixeira, né, esse pensamento. Mas são situações extremamente comuns, né, de traição, de infidelidade. Porém, o que Emmanuel está explicando aqui? Olha, se hoje você, num olhar superficial, está se achando vítima, talvez se lhe fosse autorizado, né, uma suspensão provisória da amnésia, né, que é a bênção do esquecimento, para te revelar capítulos anteriores
do seu livro de espírito imortal, talvez você constataria, estamos dizendo talvez, porque cada caso é um caso, mas que esse seu algoz, né, este seu marido infiel de hoje, é aquele mesmo companheiro de outrora que você desencaminhou. Então, notem de novo aqui, né, a lei de causa e efeito e as mudanças que a vida vai nos apresentando. Mas Emmanuel continua, dando outros exemplos. Ele diz assim: o rapaz distinto que atrai presentemente a companheira para os laços da comunhão mais profunda, basta às vezes será provavelmente depois o homem cruel e desorientado, suscetível de constrangê-la a carregar todo um calvário de aflições. Mas aí alguém pode se perguntar assim: poxa, mas quando que isso vai terminar? Nós vamos ficar nesse círculo vicioso, né? Ora eu machuco o outro, aí na outra encarnação o outro me machuca, ora eu sou vítima, depois eu sou algoz? Não. O grande desafio para nós enquanto espíritos, por isso que Emmanuel usou a expressão anteriormente, é a libertação. Mas como é que nós vamos nos libertar? Aí ele vai concluir aqui a resposta dizendo assim, que é só quando compreendermos o outro, ao invés de julgamentos, de pedradas novas, quando conseguirmos exercitar aquele tripé que Kardec vai obter ao perguntar na questão 886 de O Livro dos Espíritos, né? Como Jesus compreendia a caridade, aquele tripé que a gente apelida, né, de BIP, benevolência, indulgência e perdão. Aqui, mais especificamente, Emmanuel vai destacar a importância da indulgência, ou seja, da gente evitar julgar o outro, né, nos seus erros, nos seus defeitos, tentar compreender, tolerar, olhar com misericórdia, e também o perdão, né, porque sem perdão, a mochila da nossa existência vai ficando tão pesada de carregar que é capaz dela nos estacar, né, e a gente não conseguir continuar marchando dentro de uma lei de progresso se a gente não perdoar. Marcelo, nesse sentido, é justo esse conceito popular de que o casamento é uma prisão? Bem, a gente pode ponderar, claro, essa frase é muito usada, né? É uma frase que representa bem o pensamento de muitas pessoas, fruto de piadas, inclusive, né? Por justamente retratar a falta de uma falsa liberdade que as pessoas almejam. É até uma coisa contraditória. Você apaixona-se por uma pessoa, você faz de tudo para ficar com ela, se une a ela com grandes esperanças e expectativas. Depois que começam os problemas, aí a gente não quer mais, né? A pessoa não quer mais, ela quer fugir daquilo. Então, o casamento aí, nesse momento, pode se tornar realmente, em termos do pensamento da pessoa que está sendo, se sentindo constrangida, escravizada, pode se tornar realmente uma prisão. Nós já explicamos, né, em outro vídeo, que ninguém é obrigado a se manter ao lado de outra pessoa eternamente se a união não está dando certo. Não é nesse sentido de escravidão. Não é isso que Deus deseja para os seus filhos, para nós, né? Para as suas criaturas. Mas realmente uma união infeliz, ela pode ser tomada conta de um cárcere de lágrimas. Mas Emmanuel observa, na ponderação que nós estamos fazendo,
dentro dessa visão espírita, das existências anteriores, das experiências anteriores, de nós recebermos como cônjuge, como companheiro ou companheira, aquela pessoa que vai nos trazer muitas alegrias, mas também vai nos trazer preocupações, dificuldades, contrariedades e uma série de situações que vai nos tirar da zona de conforto. Então nós podemos, né, seguindo aqui as palavras de Emmanuel, o cárcere de lágrimas, ele passa a ser, sob essa visão espírita, um educandário bendito. Segundo ele, onde o espírito equilibrado e afetuoso, longe de abraçar a deserção, ou seja, longe de fugir do problema, aceita, sempre que possível, o companheiro ou a companheira que mereceu ou de que necessita. Então, vejamos essa colocação. É a pessoa que eu mereci, porque eu tentei conquistá-la, né? Então eu mereci ter aquela pessoa do meu lado, ou é aquela que eu necessito para a minha evolução, porque com ela eu vou passar por grandes aprendizados, justamente na superação do que nós estamos aí chamando de dificuldades. Então Emmanuel prossegue, a fim de quitar-se com os princípios de causa e efeito, libertando-se das sombras de ontem, para elevar-se em silenciosa vitória sobre si mesmo, para os domínios da luz. Então a vitória é sobre o próprio espírito. É eu para comigo mesmo. Eu estou fazendo todo o possível para me manter unido àquela pessoa. Eu estou procurando buscar na humildade, na capacidade de servir, de ajudar, de perdoar, de tolerar os erros alheios, de lidar com essas mazelas espirituais que às vezes a gente percebe no companheiro ou na companheira, mas não somos capazes de perceber as mesmas mazelas em nós. Então, o que acontece? Se nós tivermos uma visão mais caridosa, se nós tivermos uma visão de que a união é um dever para nós, é uma oportunidade de crescimento, então nós temos que dominar a nós mesmos, num certo sentido, dominar as nossas imperfeições para que a gente consiga enxergar no companheiro ou na companheira esses problemas, os defeitos ou as falhas que porventura estejamos percebendo de forma compassiva, com misericórdia, com mais compreensão, com mais tolerância, paciência e vontade de ajudá-lo a crescer junto conosco. Mas aí, Otávio, gostaria de te perguntar o seguinte: o que fazer como primeira providência quando o tédio no lar ganha corpo? Pois é, Marcelo. Aí você tocou num ponto fundamental, que é essa questão do tédio. Porque a gente acha assim que os casamentos sempre vão terminar ou entrar numa fase muito difícil por causa de um episódio específico, uma grande transformação, mas muitas vezes esse tédio ele vai através do cotidiano e da rotina. É como se fosse assim, só para fazer, né, uma piada, mineiramente vai corroendo, né, vai comendo mingau pelas beiradas e destruindo, ou pelo menos dificultando muito os relacionamentos. E isso é interessante, né, porque a própria sabedoria popular muitas vezes nos diz que não são as grandes pedras aquelas onde tropeçamos, porque essas a gente vê e desvia. Muitas vezes são aquelas pedrinhas. E o tédio entra nesse contexto. Então, Emmanuel vai explicar. Entre muitos pares de criaturas enleadas nos ajustes do coração, o tédio reponta, lembrando ácido inesperado, azedando a vida em comum. Então, Emmanuel usa uma expressão fortíssima, né? Ele compara o tédio com um ácido que vai corroendo os relacionamentos. Algumas vezes, diz o benfeitor,
é o parceiro que se arroja na indiferença. De outras é a parceira, que se entrega à secura ou ao relaxamento. Tão logo surjam semelhantes pragas na lavoura doméstica, é razoável se faça judiciosa autoanálise. Aqui eu achei extremamente interessante, Marcelo, Emmanuel fazer essa metáfora com a lavoura. Porque os relacionamentos, a gente pode dizer que, assim, cada casamento ou cada união é uma plantinha e muitas vezes frágil, que se a gente não cuidar dela diariamente, regando, tirando ali as folhas que secam, renovando o adubo periodicamente, o que é isso? É ir nos livrando do tédio, da indiferença, das respostas mais grosseiras ou monossilábicas, que os relacionamentos muitas vezes vão entrando. É como se a gente fosse colocando pedrinhas, né? Ah, não, foi só uma grosseria. Ah, não, foi só uma indiferença. Mas acontece que essas pedrinhas, ao longo do tempo, constroem um muro que pode se tornar intransponível nessa encarnação. Por isso que Emmanuel nos convida à vigilância. Então ele continua dizendo assim: quando o homem e a mulher se confiam um ao outro pelos vínculos sexuais, essa rendição é tão absoluta que passam praticamente a viver numa simbiose de forças, qual se as duas almas habitassem num só corpo. No ligamento afetivo, ambas recordam o cérebro e o coração, vibrando em sintonia numa existência indivisa. Aqui vale dizer que é muito bonito, né, quando um casal consegue vivenciar isso aqui que Emmanuel está dizendo. Cria uma simbiose, um conjunto de forças tão forte que um olha para o outro já entende, né? A pessoa acabou de abrir a porta de casa, o outro já sabe, ó, aconteceu alguma coisa. Ela não está bem, precisa de um carinho, de um afago, de um abraço ou de um copo d'água, né? Enfim, porque a gente vai criando, né, essa comunhão vibratória. Porém, quando Emmanuel fala de um só corpo, é no sentido figurado, porque a gente sabe que cada um de nós é uma individualidade, é um espírito imortal, é um mundo. Então, essa história de duas metades da laranja não existe. Isso pode ser cantado aí nas músicas populares, mas a gente nunca pode esquecer que somos uma individualidade e que o outro quer ser respeitado nas suas características próprias. Então, quando Emmanuel fala de corpo único, é no mesmo sentido que Jesus diria: eu e o Pai somos um. Que alguns iam interpretar: Jesus é Deus. Não foi isso que Jesus quis dizer. Jesus quis dizer que a harmonia e a afinidade dele com Deus era tão grande que ele e Deus eram um. Então, eu e minha esposa podemos ser um, nesse sentido da simbiose de forças, mas nunca anulando cada um de nós a sua individualidade. Mas, Marcelo, dentro dessa perspectiva, né, e desse alerta que Emmanuel vai fazer sobre o tédio, é perigosa a indiferença diante do tédio no lar? Muito perigosa. Indiferença é um sinal vermelho, né? É um sinal vermelho, é aquilo que faz com que uma pessoa se dirija a outra com uma expectativa e a outra está simplesmente com portas e janelas fechadas. Ela não ouve, ela não se interessa, ela não tem entusiasmo, ela não responde, ela não atende, ela não está disposta. Se uma pessoa não está disposta a ouvir, a acompanhar, a ajudar, como é que uma relação vai ser mantida dessa forma? E às vezes isso pode acontecer só de um lado.
e frustrar o outro, que ainda tem grandes expectativas, tem, às vezes, o pique do relacionamento está mantido em um dos corações e o outro esfriou. Então, não tem mais aquela vontade de sair junto, de fazer programas junto. Os casos que um companheiro ou companheira contam, entra, como se diz, né, entra no ouvido, sai no outro. Começa a haver falta de respeito e a união começa a esmorecer. Então, pode-se dizer que a indiferença ela é uma ameaça e pode se transformar na morte da união. A união pode perecer a partir daí, né? Com resultados infelizes que se seguirão, principalmente dependendo das consequências de uma separação para a família, para os filhos, para a condição de saúde das pessoas envolvidas, porque muitas vezes pessoas próximas ficam abaladas com a separação também, ou parceiro ou parceira que não deseja a separação. É algo difícil, né? A gente vê, por exemplo, casos e mais casos estão surgindo de homens desequilibrados que, quando recebem da mulher a notícia que não desejam mais a união, eles partem para a ignorância. Querem escravizá-la, querem agredir, querem machucar, querem humilhar, fazer tudo, vamos dizer, num nível de animalidade. Então é muito perigoso a indiferença. É preciso realmente sempre que a gente imagine que a união é um comprometimento de longa duração e que nem sempre vai ser tudo uma nuvem, né? Um céu cheio de nuvens e o sol brilhando atrás, nem sempre, às vezes pode ser tempestuoso, né? Então vamos ver um parágrafo aqui que Emmanuel nos trouxe a respeito desse assunto, quando ele disse assim: verificada a presença do tédio, é imperioso ausculte cada um deles o próprio íntimo, cada um dos cônjuges, né, dos parceiros, de modo a saber se o desequilíbrio estará enraizado nos desregramentos poligâmicos que nos marcaram a individualidade em existências pretéritas, a fim de corrigir-se em salvadora dieta emotiva a compulsão que, porventura, os arraste ainda para a fome de prazeres inúteis. Então, Emmanuel canaliza nesse parágrafo a questão do desejo de um dos companheiros a ter outros parceiros. Ou seja, ele partiu da indiferença com aquela pessoa que ele se uniu e quer procurar prazer em outra pessoa, né? Ou seja, ele tá almejando colocar em stand-by ou a desunião ali com quem ele se comprometeu e buscar outros relacionamentos. Então, Emmanuel alerta para uma questão que pode vir de outras reencarnações. Ele diz aqui desregramentos poligâmicos que o espírito experimentou outrora e que ainda estão no âmago do seu ser, aquele hábito de fazer isso, e naquela encarnação ele continua com esse ímpeto de que uma pessoa só não é suficiente. Ele deseja outras pessoas também. Então, Emmanuel pede que a gente ausculte o próprio íntimo, ou seja, perceba se essa tendência está acontecendo, né? Se sou eu que estou desejando essas relações, eu escutar a mim mesmo. Por que eu estou tendo esse impulso, né? Para que eu possa, como ele disse aqui, fazer uma salvadora dieta emotiva. Por que salvadora? Porque vai evitar que eu tenha outras relações e me comprometa perante a lei de Deus futuramente, quando eu desencarnar e as consequentes reencarnações futuras. Então, para eu interromper essa compulsão que me arrasta para a fome de prazeres inúteis, cada um fazer a sua pausa, o seu equilíbrio, ou seja,
Estamos aqui vendo a coisa numa visão bem global, bem geral, em torno de uma união, todas essas consequências espirituais e os arrastamentos que a gente pode se deixar levar e as consequências terríveis que nós haveremos de enfrentar nessas situações. Então, tudo isso vai fazendo parte do nosso estudo espírita cristão, que o livro foi feito justamente, né, pelo Espírito Emmanuel para nos alertar e para que a gente se previna de cair nessas armadilhas, fazendo com que o tédio, a indiferença, a desunião provoque esse tipo de ação que seria muito nefasta para os nossos espíritos. Otávio, como explicar que muitas vezes a influência de uma terceira pessoa pode exercer realmente um atrativo muito forte a um dos parceiros? É tão importante, né? E tão profundo esse ponto. Tem um expositor, agora eu não lembro se é o Emerson Pedersoli, que sempre brinca assim: a nossa alma gêmea sempre chega atrasada, né? Então, ali eu já estou casado, aí 3 anos depois, por exemplo, eu começo a sentir atração por uma colega de trabalho ou por um vizinho, etc. Por que que isso acontece? Emmanuel vai nos mostrar aqui, de uma maneira muito clara, que, em última análise, é porque nós ainda somos crianças espirituais. Essa busca por novidades é mais ou menos aquela da criança que, quando ganha um brinquedo, parece que é o dia mais feliz da vida dela. Aí, uma semana depois, já nem lembra do brinquedo, já está querendo ganhar outro. Mas acontece que, em relações afetivas, nós não estamos falando de brinquedo, de objetos, de coisas. Nós estamos falando de espíritos imortais, cada um com a sua dignidade íntima e com o seu direito ao respeito. Mas nós ainda, por ignorância e por imaturidade espiritual, não raro, ao longo, né, do relacionamento, com essa questão que o Marcelo acabou de explicar, da indiferença, que vai aumentando o tédio no lar, vamos, digamos assim, brilhando os olhinhos para outras pessoas. Claro que isso pode acontecer de uma maneira digna e cristã quando eu encerro aquele capítulo de um relacionamento, se for o caso, e futuramente posso desejar legitimamente me vincular a outro coração. Mas a grande questão é que muitas vezes não é assim que nós agimos, né? Nós buscamos os atalhos através das traições, das infidelidades. E a sociedade nos impõe uma certa dose de normalidade a esse procedimento, dizendo assim: não, o ser humano não nasceu para a monogamia, não. É só olhar para a natureza, olha aí, os animais não são poligâmicos. E, de fato, o próprio Emmanuel vai explicar que nós carregamos milênios em nossa história de espírito de relações poligâmicas, tanto já no reino nominal, mas também quando ainda estagiávamos no reino animal. Apesar de alguns animais já terem hábitos monogâmicos, muitos outros experimentam, né, a poligamia. Mas Emmanuel vai dizer, nós não somos mais animais, né? E o livro dos Espíritos, Kardec vai explorar isso, os espíritos superiores vão nos dizer que a monogamia é um passo adiante na marcha evolutiva do espírito. Mas então, diz Emmanuel, a sexualidade no casal existe sobretudo em função de alimento magnético entre os dois corações que se integram um no outro. E daí procede a necessidade de vigilância para que a harmonia não se perca
nesse circuito de forças. Então, é o que o Marcelo já explicou, né? A indiferença, o tédio, a falta de vigilância vai desintegrando esse conjunto de forças e abrindo campo, por nossa invigilância, para que a gente embarque em aventuras. E é interessante notar que, às vezes, em busca ali de minutos de prazer, podemos comprometer séculos da nossa história evolutiva. Então, um outro livro, o irmão desse que estamos estudando, né, digamos assim, é o livro Sexo e Destino, de André Luiz, também psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, que vai trazer vários exemplos reais dessa temática, né, de quando uma terceira pessoa entra num relacionamento a dois. E aí Emmanuel vai concluir dizendo o seguinte: é o pretérito que volta, apresentando de novo aquelas mesmas criaturas com quem talvez tenhamos enveredado no labirinto de experiências francamente infelizes. Aí nos lembramos do capítulo do livro Nosso Lar, quando vai ser narrada a questão das amantes que o pai de André Luiz tinha e que ele teria que receber em futura encarnação como filhas para tentar reparar os equívocos do passado, quando ele traíra a mãe de André Luiz, ferindo, né, a lealdade que se espera de um relacionamento. Então, a palavra-chave aqui, para finalizar, é que Emmanuel vai dizer: são processos de vida incompatíveis com o nosso dever. Então, ninguém nos obrigou a embarcar neste navio de uma relação. Mas que a gente tenha, e a doutrina espírita não tampa o sol com a peneira, né? Ela coloca as coisas de maneira clara, que a gente tenha a consciência que é dever de todos nós, e essa consciência é íntima, não é para ficar apontando o dedo para os outros, mas a nossa consciência de saber dos nossos deveres para com o parceiro ou parceira. E a certeza de que qualquer atitude nossa, feliz ou infeliz, trará as consequências proporcionais ao nosso encaminhamento, né? E isso é muito sério, porque às vezes a gente embarca num relacionamento desse, não, é só um casinho aqui, não tem compromisso não, né? Hoje em dia isso está muito em voga. Tem. Uma troca de olhar traz compromissos para a nossa história evolutiva. Então, que a gente embarque nas nossas relações mais ou menos estáveis, sabedores disso, que ferir um outro coração, seja da minha esposa, seja dessa amante ou desse companheiro que entra aí, né, nessa relação estável, isso sempre traz consequências quase sempre bastante dolorosas. Marcelo, então, qual a recomendação de Emmanuel aos que estiverem sentindo o tédio no lar? Vamos então ler, né? O que Emmanuel nos deixou para encerramento do capítulo e, consequentemente, deste vídeo que nós estamos trabalhando. Ele diz assim: seja qual seja o motivo em que o tédio se fundamente, recorram os companheiros imanizados em mútua associação no lar ao apoio recíproco mais profundo e intensivo. Com isso, estarão em justa defesa da harmonia íntima, sem castigarem o próprio corpo. Ainda tem um trecho, mas vamos analisar isso que nós acabamos de ler. Emmanuel propõe uma ação conjunta. A gente ouve falar muito em terapia de casal, não é? Quando o casamento está afundando, realmente às vezes a gente precisa mesmo de um aconselhamento externo
Normalmente nós recorremos a amigos, recorremos, né, a pessoas próximas para nos ajudar, opinar. E aí nós podemos esbarrar também nos amigos que não desejam que a união continue. O amigo é de um lado só e acaba colocando lenha na fogueira para a coisa se encerrar, interromper, que seria pior muitas vezes para o progresso espiritual do casal que se uniu sob uma ótica de programação reencarnatória. Então, quando Emmanuel sugere que se imanizem numa mútua associação no lar, é aquela condição que a gente pede ajuda realmente, uma ajuda é sempre boa, mas que o casal consiga ajudar-se a si próprio. E isso tem que ser feito com humildade, com reconhecimento do que um e o outro estão deixando a desejar, o que está faltando para que eles consigam conquistar um relacionamento afetivo melhor. É o apoio recíproco mais profundo e intensivo, como o Emmanuel acabou de colocar. É preciso aprender a enxergar e tentar compreender a necessidade do companheiro ou da companheira e fazer uma autoanálise honesta e justa e com realmente sincero desejo de mudar, né? De promover mudanças que facilitem a integração maior, com mais tolerância, mais paciência, mais consideração. Então, Emmanuel conclui finalmente dizendo: e reeducar-se-ão, sem hostilizar os que porventura lhes demonstrem afeto, mas acolhendo-os não mais na condição de cúmplices das aventuras deprimentes a que se renderam outrora, e sim por irmãos queridos com quem podemos fundir-nos em espírito no mais alto amor espiritual. Ou seja, se o casal, quando há um ou outro parceiro procurando completar-se, né, completar as suas satisfações, buscando pessoas, outras pessoas, como nós dissemos anteriormente, vivendo uma vida afetiva fora do lar. Então, além de fazer esse pacto de união, de troca de interesses, realmente uma análise profunda, verificando a necessidade do outro e procurando ceder naquilo que estiver fazendo, que está deixando a desejar. É também preciso aprender a lidar com essas pessoas de fora, que muitas vezes nós deixamos que elas criassem afeto por nós, por causa da nosso próprio comportamento. Então é preciso pensar sobre elas, não como possibilidades de aventura, mas como irmãos e irmãs que estão em evolução também e que nós precisamos dar a eles essa nossa condição de espíritos que estamos caminhando juntos para Deus, caminhando nessa estrada evolutiva, todos nós aprendendo, mas fazendo com que não os rejeitemos, mas os tratemos como pessoas que merecem a nossa atenção com educação, com caridade, com parcimônia, e assim nós estaremos realmente trabalhando de mãos dadas dentro dos ditames da lei de Deus, como espíritos no educandário divino, visando o nosso diploma, que é a condição evolutiva mais elevada. Assim nós encerramos a nossa participação nesse episódio e desejamos a todos muita paz.